Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica mais uma vez, mas principalmente, raciocine junto comigo. Veja bem, eu sei perfeitamente que você aprendeu com o sistema religioso que o Verbo e Deus são a mesma pessoa. Mas isto não é verdade. Quer que eu prove? Sim, é claro que irei provar. Me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 6 ao 7, aonde disse Cristo: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Bom, se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, isto significa que quando você vier a nascer do Espírito, você deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Pois se o corpo humano foi feito à imagem e semelhança do Criador, ao nascer do Espírito, você deixará de se tornar a imagem e semelhança do Criador. Até porque no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se o ser humano de fato é a imagem e semelhança de Deus, isto, repito, significa que ao nascer do Espírito, você deixará de ser a imagem e semelhança do Deus vivo. Aí você vai dizer: mas como isso é possível, Darley? Bom, é eu que te pergunto. Como você pode dizer que o corpo foi feito à imagem e semelhança de Deus, se no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se a carne não é filha de Deus, como exatamente o sistema religioso afirma que a carne foi feita à imagem e semelhança do Deus vivo? Não foi, meu amigo. Você aprendeu completamente ao contrário. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 49, disse Paulo: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Bom, se o corpo é a imagem do terreno e não a imagem do celestial, e se o corpo foi feito à imagem e semelhança de Deus, podemos entender perfeitamente que há uma discrepância ao afirmar que o corpo foi feito à imagem e semelhança de Deus, a menos que este Deus não seja o Espírito. Neste caso, bingo. O corpo é a imagem e semelhança do Verbo, pois foi o Verbo que se fez carne. Prova disto que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 24, diz: e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. O ser humano é uma alma vivente. Quem produziu o corpo foi a terra. Repito, produza a terra alma vivente. É exatamente por isto que diz: o pó retorne ao pó tal como era, pois do pó fostes formado, e ao pó retornarás. A origem do ser humano é retornar ao pó, retornar ao Verbo. Simplesmente porque o Verbo é quem se fez carne. Estamos falando da terra? Então, como assim o ser humano é a imagem e semelhança de Deus? Como assim o ser humano é filho de Deus? Se você fosse filho de Deus, você não precisaria nascer de novo. Mas o que é nascido da carne, disse Jesus, é apenas carne. A carne foi produzida exatamente pelo Verbo. O Verbo nada tem a ver com o Espírito, pois ao nascer do Espírito você irá se tornar um Espírito. Quando você nasceu pela primeira vez, formado pelo Verbo, você trouxe a imagem do que é terreno. O Verbo é terreno, o Verbo não é espiritual. Por isso, que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, afirmou Cristo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para você vir a nascer de Deus, você precisa nascer de novo. Deus é um espírito. Deus não gera carne. Repito, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Os filhos da carne foram gerados pelo Verbo. E o Verbo é inimigo de Deus, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A carne é justamente o Verbo, que é a palavra. É exatamente por isso que a palavra se encontra no homem, pois a palavra ela milita contra o Espírito.
O verbo e o espírito são inimigos entre si. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, disse Tiago, de acordo com sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Não foi o corpo que foi gerado por Deus, senão o espírito. O espírito é filho de Deus. O corpo é criação do verbo. Ao nascer pela segunda vez, você se torna filho de Deus. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. O celestial nada tem a ver com o corpo. Deus nada tem a ver com a origem do corpo. Quem criou o corpo foi o verbo. E quando digo verbo, estou falando da palavra, das leis da física, das leis que governam este lugar. Por isso disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. O reino do Pai é espiritual. O reino do verbo é carnal. Até o próximo vídeo.